conseguir, não vai trazer meu pai de volta, mas vai evitar, sabe, esse descaso acontecer novamente. Eu, particularmente, eu não sabia o que era uma dor. Eu nunca visitei aquele cemitério ali, eu não sabia o que era uma dor de você enterrar alguém. Senhoras e senhores, aqui Carlos Mone, estou nesse momento aqui na casa do seu Francisco das Chagas Silva. E nós vamos contar uma história dramática para toda a comunidade redencense. O que aconteceu com seu pai? Então, meu pai, ele tinha cirrose hepática, foi diagnosticado com cirrose hepática há algum tempo, há quase 2 anos. E de lá para cá a gente tentou, né, alguns tratamentos, inclusive na rede pública. O fato é que eu quero expor aqui é de recente agora, né, de janeiro para cá, que nós precisamos ir no Iraci, porque numa emergência a gente já foi para o Iraci, porque qualquer coisa que acontecesse para ir para o regional tem que passar pelo público, então por isso foi a opção de ir para lá, e também porque nós fomos orientados no particular, que sou um hepatologista, né, para ter, por isso que a gente não levou em outros particular, porque não tinha recurso, né, em si, por causa que aqui não tem hepatologista, enfim. O primeiro episódio já aconteceu agora no começo do ano, que meu pai chegou lá com as plaquetas super baixas, né, se eu não me engano, acho que estava 40 e poucos, e então eles não tinham Noripurum para aplicar, né, e nem deram nem a opção de falar assim, olha, se você estiver, tragam que eu aplico, né. Nós que perguntamos, devido a gente já tá correndo atrás dele, a gente já sabe de algumas coisas, eu falei assim, mas se a gente comprar, vocês aplicam? Ah, sim, aí aplica. Comprei a Noripurum na farmácia, levei, foi aonde ele deu a receita lá para de 2 em 2 dias, tá? Noripurum, então levantou um pouco a plaqueta dele. Enfim, a gente ficou nessa, né? Mas o fato é que no sábado, dia 15, eu cheguei lá no hospital, no Iraci. Meu pai tava andando devagar, mas tava andando. Meu pai tava falando. Eu arrumei ele, coloquei perfume nele para ele ir para uma consulta. Porque nós estávamos com um exame na mão, a plaqueta dele 39. E a gente foi na esperança de, não sei, tomar um sangue, fazer alguma coisa para que essa plaqueta aumentasse. Porque um dia antes ele me relatou, minha filha, quando eu tomei a Noripurum, eu dei uma revigorada. Então eu falei assim, então vamos levar lá no hospital, né, para novamente fazer isso. Cheguei lá, ele passou pela médica. A médica falou assim, olha... A médica foi muito, não lembro o nome dela, a médica foi muito sincera comigo, ela falou assim, olha, tá aqui, isso aqui é caso de internar, porque o crivo do hospital, abaixo de 50, a plaqueta é caso de internar. Só que não basta estar com a plaqueta só baixa, tem que estar com a saturação ruim, tem que estar com não sei o que ruim, falou um monte de coisa. Só que eu vou tentar de tudo aqui pra mim conseguir internar seu pai. Minha mãe sai de lá, me liga já meio-dia, falando que meu pai não tá bem, que ele tava sem falar, inchando, e eu, sem saber o grau que tava, eu ainda dei sugestão, falei, mãe, vamos mudar alguma coisa para levantar. Eu pesquisei várias coisas, que comer fígado era bom, que uva era bom. Ela, minha filha, você não tá entendendo, vem aqui para você ver, porque eu imaginava que ele ia sair melhor. Meu pai saiu de lá, quando eu cheguei, que foi que ele me falou, olha, meu pai saiu de lá já sem andar e já sem falar. Tá, só pra gente entender, quando você levou seu pai, e você foi pro curso, você achou que ele tinha ficado internado? Não, ele ia ficar na observação e a moça ia fazer de tudo para que ele ficasse internado. Uhum. Só que ele não ficou internado, foi mandado para casa. E foi mandado para casa com a plaqueta 39. Não foi. E aí quando foi, a gente conseguiu contar do SAMU, levamos ele pro SAMU, assim, e detalhe, para mim conseguir internar ele no sábado, meio-dia, meu irmão teve que ligar para um monte de gente, eu ligando atrás para poder internar, que isso era direito dele. Com a plaqueta 39 era para ser internado e ele não foi internado, teve que usar meios para poder internar. Chegou lá com o SAMU, o doutor chega e ficou surpreso, o doutor que estava lá falou assim, esse paciente estava aqui agora. Eu falei, pois é. Meu pai estava lá e já não conseguia mais falar, e muito inchado. E aí foram correr atrás, ainda levou um tempo ainda pra levar ele lá pra dentro. E a gente falou assim, gente, vocês não vão fazer nada, olha como é que ele tá aqui, né? Aí que foram correr pra colocar sonda, né? Porque ele não tava mais conseguindo urinar, isso menos de metade de um dia. Ele ficou internado dia 16, 17, 18, 19...
E foi feito o procedimento para encaminhar ele para o regional? E aí a gente pedindo encaminhamento, né? Porque, como sempre, a gente tem que correr atrás de um e de outro para conseguir uma vaga no regional. E aí pediu encaminhamento, fizeram um encaminhamento, tá aqui o encaminhamento. Eu falei, não basta o encaminhamento, você tem que colocar urgência. Coloca lá no encaminhamento que é caso de UTI. E aí fizeram outro encaminhamento e colocaram aqui de UTI. Enfim, não foi passado nem pra gente, assim, a gravidade que era. Quando a gente perguntava, não, nós tá fazendo o que precisa ser feito, e é isso mesmo. E cada vez que eu ia lá no hospital, meu pai não tava legal, não tava melhor, né? E eu questionando. Então, numa das vezes que eu esperei pra mim falar com o doutor, mas pessoalmente, porque às vezes, né, não sei se é porque veio minha mãe mais de idade, não dá muito moral, minha mãe pediu, Jéssica, fica aqui pra tu falar com o médico, que aí tu sabe explicar melhor, e ele vai falar. Quando eu cheguei lá, com muita luta, tava com sangue assim na boca e eles não tinham percebido, eu chamei o enfermeiro e falei assim, olha isso aqui que vocês estão vendo, tá com sangue. Eles foram lá, limpou, não deu 10 minutos, tava lá o sangue de novo. Eu falei, tem que chamar o médico, chamou o médico foi lá e as palavras do médico foram essas: olha, nós está fazendo aqui tudo, esse caso de cirrose é uma coisa grave e seu pai já está no estágio 3 e que é óbito. Quando ele falou isso, meu pai ele não estava em coma, meu pai estava consciente, meu pai estava vendo, meu pai estava conversando com muita dificuldade, mas estava ainda conversando com a língua toda embaralhada. Eu falei, doutor, não fala isso, você tá vendo que ele tá ali, você sabia que o psicológico conta muito. Eu fui lá no meu pai, pertinho dele, e falei, pai, esse doutor tá falando não é do senhor, esse óbito não é do senhor, ele tá falando da doença. Viu, esse diagnóstico que ele tá dando aqui não é seu, porque eu sei que o tanto que o psicológico conta numa hora dessa. E ele até deu uma parada depois que eu falei isso e falou assim, olha, a gente tá fazendo aqui, vamos esperar uma vaga, isso aí, e é assim mesmo, e pronto. Eu não vou dizer humilhado, porque eu não vejo que na hora da doença não é uma humilhação, mas muitas vezes pode até caber mesmo essa palavra, né, humilhação, porque é algo de direito nosso e a gente tem que falar com o outro e realmente mendigar por uma vaga. E eu te falo, Carlos Morim, porque eu tenho um salão e eu procuro, dentro do que eu posso, pagar todos os meus impostos. Eu posso dizer com toda a autoridade que meu salão aqui, ele é regularizado. Imposto é pago todos os meses, alvará, bombeiro, vigilância, tudo, né? Isso é o mínimo que a gente pode requerer, é isso aí. E na hora não, além disso tudo, você tem que pegar em um, pegar em outro para poder ter algum auxílio melhor, né? E assim, o que minha mãe relatou lá dentro, eu não falo só pelo meu pai, né? O que ela relatou lá dentro é um descaso muito grande. Desde a falta de um lençol, desde um homem que não estava nem conseguindo falar porque foi picado pelo morcego e a enfermeira falando, fala mais alto. Como que o cara fala mais alto? Ele não dá conta. Então, assim, tem muitos relatos, postei na minha rede social ali o tanto de gente que você vê que são relatos e relatos de descaso. É na recepção, as pessoas sorrindo. Eu não sei se estava sorrindo de mim, mas é um desdém ali. Não é lugar de você estar sorrindo, não. De você estar fazendo desdém, aquele é a saúde. Se você não está preparado para trabalhar com gente que está doente, então você não esteja ali. Entendeu? Isso é revoltante. E eu vou falar aqui na rede social, porque eu não quero ser mais uma pessoa que vem na rede social reclamar. Eu quero fazer alguma coisa, entende? Eu não quero processar médico, eu não quero processar enfermeira, eu não quero citar nome de ninguém. Mas uma coisa eu quero, e eu postei na minha rede social, quem estiver ouvindo e se chegar, e muitas pessoas que também passou por isso, a gente mudar alguma coisa ali. Eu sei que não vai trazer meu pai de volta, mas vai evitar, sabe, esse descaso acontecer novamente. Eu, particularmente, eu não sabia o que era uma dor. Eu nunca visitei aquele cemitério ali, eu não sabia o que era uma dor de você enterrar alguém. Eu não tinha a mínima noção. Hoje eu sei que é algo irreparável.
É uma coisa horrível, essa perda é uma coisa horrível. E eu não quero que isso aconteça com mais gente. O que eu puder fazer, sabe? Eu vou fazer. Só para o pessoal que está em casa entender, ele deu a entrada dia 15 no hospital e ele veio para casa dia 15. Depois ele voltou dia 16. Não, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo no dia. mesmo dia ele voltou. E só no dia 18 que foi emitido o encaminhamento. O pedido de encaminhamento, né? Sim. Para o hospital regional. Sim. Ou seja, ele ficou 3 dias aguardando Sim. que o hospital Iraci fizesse isso, né? Sim. Sim. E depois que fizeram isso, nunca conseguiram a vaga, mesmo você recorrendo Sim. a políticos. Vocês Sim. falaram com políticos, Sim, com sim. pessoas influentes, né? Sim. E não conseguiram. Não conseguimos. E o que aconteceu com seu pai? Meu pai faleceu. O que passa na tua cabeça agora? Não vai voltar mais, né? Apesar de eu saber que Jesus recebeu ele, mas é uma falta muito grande. E eu acho que se eu não fizer nada, eu vou me sentir culpada de ver tudo isso aí e falar assim, foi só mais uma pessoa, é assim mesmo e tá tudo certo. E não tá tudo certo. Não é assim. É um ser humano. Né? Não tem valor para eles lá, mas tem valor para nós. O que você espera que aconteça? Então, o que eu espero ali, no mínimo, ali é trocar tudo aquilo ali, é a pessoa ser atendida com dignidade, é a pessoa ter pelo menos empatia pelo próximo, é pessoas assim acolhedoras, porque eu sei que isso conta demais quando a pessoa está doente, é uma palavra, né, de conforto, uma educação, medicamentos. Minha mãe viu ali leitos vazios e eles falando que não tem vaga para internar. E ela viu quartos lá com camas lá vazias, né? Então, assim, são muitas situações, se eu for contar aqui vai ficar extenso demais, mas eu quero que alguma coisa mude. Ali não pode ficar dessa forma, não.